Olá, eu sou Silvia Medeiros e vamos iniciar mais uma aula falando sobre os tipos de costura. O tipo de costura é fundamental à funcionalidade e estética na produção das peças de vestuário. A margem de costura é a margem deixada no molde para a execução da costura. Toda peça precisa de margem de costura. Sem ela, ao costurar, ocorre a diminuição nas medidas, o que altera em todo o processo final da peça. O tamanho da margem de costura varia de acordo com o tipo de tecido, tipo de máquina e tipo de costura. Se o tecido desfiar fácil, deixa-se uma margem de costura maior. Para as margens de costura laterais, nós usamos de 1 a 3 centímetros. As margens de costura de contornos, tipo decotes, cavas e golas, é importante usar meio centímetro. Já as margens de costuras de barras, nós usamos de 1 a 5 centímetros. A costura fechada. Esse é o tipo de costura mais comum utilizado. Nós vamos selecionar o ponto reto, no comprimento de 3 a 3,5, com a posição da agulha central. Vamos juntar os dois pedaços de tecido, direito com direito, costurando do lado do avesso. Vamos posicionar o tecido sobre o pé calcador, tendo cuidado de deixar a margem de costura de 1 centímetro. E uma dica: sempre começar a costura verificando se as duas linhas, a da bobina e a da agulha, estão esticadas para trás. O tecido passará entre elas. Agora vamos ver a costura aberta. Quando os dois tecidos são costurados, as bordas ficam abertas. Então, nós vamos juntar os dois tecidos, direito com direito, e vamos costurar pelo avesso. Continua com o ponto reto e o comprimento do ponto de 3 a 3,5, com a posição da agulha central e a margem de costura de 2 centímetros. As bordas ficarão soltas e deverão, posteriormente, ser abertas pelo ferro de passar. Chuleado. O chuleado é um acabamento feito nas bordas do tecido para evitar que desfie. Usa-se o ponto zigue-zague com a posição da agulha no centro e o comprimento do ponto deve ser de 1 a 2. Ajuste a largura do ponto de forma que um ponto penetre no tecido e o outro fora. Assim, a linha envolve a borda do tecido. Costura francesa. É a costura que fica com acabamento limpo, perfeito, sem uso de chuleio nem overlock. Deve-se costurar as duas partes do tecido pelo lado direito, com uma costura bem estreita. Para isso, posicione a agulha à direita. Deixe a borda do tecido no limite do calcador, margem de costura de meio centímetro ou menos. Usa ponto reto de 3 a 3,5. E depois vá ao avesso e faça uma costura mais larga, posicionando a agulha no centro, que irá se sobrepor à margem da primeira costura, a deixando embutida, escondida.
A costura com pesponto é uma costura decorativa, feita pelo lado direito da peça, às vezes com uma linha contrastante. A costura com debrum e viés é um acabamento de costura feito pelo lado direito da peça. As duas partes do tecido ficam envoltas pela tira do debrum, visto que o corte é reto. Caso fosse um corte em ângulo, seria necessário um acabamento em viés. Com costura reta e o comprimento do ponto de 3 a 3,5, una o direito debrum com o direito das duas terminações do tecido, com a margem de costura de meio centímetro. Acerte as dobras do debrum com o ferro de passar e retorne a costura reta para finalizar o debrum com uma costura rente à dobra. Nesta aula, nós falamos sobre os tipos de costura. Na próxima aula, falaremos sobre casos de botão. Até lá!